Quando o Gregório do Vivier posta na Folha de São Paulo um texto chamado "Parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta" no dia do Natal, ele não tem outro motivo senão causar algum tipo de polêmica para atrair cliques e likes, que é aquilo que ele necessita para sobreviver, certo? Infelizmente, tanto no canal do YouTube quanto na Folha de São Paulo, nas coisas que faz, ele vive da reputação e do burburinho em volta dele. É muito triste que um homem precise desse tipo de coisa para pagar suas contas e para encontrar algum tipo de relevância pública, não pelo mérito do que diz, mas pelas polêmicas que gera. Isso é um tanto triste. Mas ele começa no texto dele dizendo o seguinte: a primeira versão que eu tenho aqui do texto que foi colocado foi até com erro aqui, ele já começa falando errado. Só mesmo no Brasil que o país para celebrar o aniversário de um líder comunista. Diabo do Gregório posta texto e nem revisa. Mas vamos lá. Eu imagino que daí ele vem dizer: só mesmo o Brasil é um país que se celebra o aniversário de um líder comunista. Para Gregório do Vivier, Jesus é um líder comunista, certo? Isso já representa logo de cara um anacronismo imoral a respeito dos ideários políticos do tempo de Jesus e suas possibilidades de aplicação para hoje, certo? Você dizer que Jesus era um líder comunista quando não existia comunismo naquela época, quando não existia absolutamente nenhum tipo de manifestação de Estado como a que era defendida pelos líderes comunistas, seja com Karl Marx ou em perspectivas posteriores a eles, é uma pataquada, uma bobeira, sem nenhuma pretensão com a verdade. O Gregório do Vivier já começa o texto deixando claro que ele não tem interesse em falar daquilo que é certo, ele não tem vontade, nem nenhuma força moral de relacionar aquilo que ele escreve com a realidade. A gente chama de neurose a desconexão que existe entre a percepção da realidade e a realidade. O Gregório do Vivier, ele é um neurótico naquilo que ele escreve. Ele absolutamente não tem compromisso em apresentar algo que esteja de acordo com a realidade em volta dele. Ele é movido unicamente pelo desejo, pela polêmica e pelo esforço para conformar a realidade aos interesses pessoais dele. Mas ele disse que no Natal nós estamos celebrando o aniversário de um líder comunista. Pior que isso, um baderneiro, terrorista, bolivariano, sem terra, defensor de bandido e da prostituição. Perceba que ele é defensor de bandido e da prostituição. Ele nem chega a dizer que é defensor de bandido e de prostituta, mas de bandido e do ato, e do substantivo prostituição aqui. Ele não está nem falando do indivíduo prostituto, ele está falando do ato da prostituição. Como se Jesus não tivesse constantemente, ao defender pessoas que eram criminosas assim e que foram condenadas por Deus várias vezes pelo seu ato de prostituição, se ele não tivesse de alguma forma condenando o próprio ato da pessoa no ato de recebê-la. Ele não estava nunca aprovando o pecado ou a própria prostituição ou a própria criminalidade. Por outro lado, ele estava oferecendo perdão de pecados para aqueles que se arrependiam desse tipo de atuação. Ora, não é nos evangelhos, tanto em Mateus como Marcos como em Lucas, que a gente encontra constantemente Jesus dizendo: vai e não peques mais. Ele recebe a prostituta, ele prega para a prostituta, ele aceita a prostituta naquele contexto social, e a primeira coisa que ele diz é: vai e não peques mais, abandone a prostituição, abandone a criminalidade. É interessante que Gregório do Vivier, porque ele não se interessa em nenhum nível pelo que é certo, e como ele gosta de falar da Bíblia sem nunca ter tido um contato real com a Bíblia, ele só quer ter contato com a Bíblia para fazer vídeo de Natal lá no canal dele, mas ele não quer realmente entender alguma coisa do mundo à volta dele. E ele não entende que existe uma diferença entre você perdoar um bandido ou uma prostituta e você aprovar a bandidagem ou a prostituição, como o Gregório do Vivier faz, certo? Uma pessoa que defende o crime, que defende os black blocs, que defende o uso de drogas e que não sabe qual é a diferença entre recebimento e aprovação. Jesus recebia sem aprovar e ordenava uma vida diferente que se conformasse com a própria aprovação dele. Agora, baderneiro, terrorista, bolivariano sem terra já é pegar pesado demais, certo? Jesus era um baderneiro. A gente não encontra em nenhum momento Jesus se colocando contra a ordem pública. Jesus não parecia ser uma pessoa, pelo menos não tem nenhum registro no evangelho, que depredava propriedade privada ou coisa assim, certo? O único momento na escritura que a gente encontra Jesus se colocando contra outras pessoas é quando ele, usando sua prerrogativa de Deus, de homem divino, entra num templo de adoração a ele e expulsa os cambistas, expulsa aqueles que estão transformando a casa de Deus em um templo de transformação de fé em lucro. E isso é uma coisa que Jesus realmente condena. Condena que o aspecto da religião seja convertido em um aspecto meramente comercial. Às vezes qualquer pessoa sã entende que é errado. Jesus nunca foi baderneiro, ele nunca se colocou contra a ordem social. Ele chega a dizer para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, de se sujeitar a César no pagamento de impostos. Paulo chega a dizer em Romanos 13, ele representando o ensino de Jesus, que a gente deve se sujeitar ao Estado como força de Deus sobre os seres humanos. Mas onde Jesus se comportou como baderna? Por outro lado, Jesus ajudou a servir a sociedade, alimentou multidões, cuidou de gente doente, ia para ambientes como montes ou para praia para poder levar muitas pessoas para poder pregar o evangelho em um ambiente que seria mais tranquilo para isso. Onde Jesus foi um baderneiro. Aqui ele parece estar querendo relacionar Jesus
Jesus com o quê? Com o Black Bloc, com algum tipo de líder sindical, com esses malucos que são amigos do Gregório do Vivier. Você não tem como fazer isso. Jesus era um homem forte de palavras, Jesus era um homem de ensino forte que condenava o pecado e que transmitia o que era certo através do seu discurso. Ele não era um homem de atitudes violentas contra ninguém. Agora, baderneiro terrorista, onde a gente encontra em qualquer relato a respeito de Jesus um ato de terrorismo? Hein, senhor Gregório do Vivier? Você tem coragem em dias como os nossos, em que existe terrorismo real, em que crianças estão sendo explodidas, em que mulheres estão morrendo, em que homens estão sendo assassinados, você pegar talvez a figura mais pacífica da história do mundo, o homem que mais pregou sobre amor, entrega e cuidado ao próximo, e compará-lo com um terrorista, chamá-lo de terrorista? Isso é um vilipêndio à imagem do personagem histórico Jesus Cristo, é um vilipêndio à imagem de fé que as pessoas têm em Jesus Cristo, é um vilipêndio ao relato a respeito da pessoa de Jesus Cristo que é encontrado na Escritura. Isso parece um simples xingamento, sem absolutamente nenhum interesse argumentativo ou de edificação ou de instrução. Isso é um mero ato de ofender e de xingar, como uma criança de escola, xingando a mãe do outro. Aqui você pega uma figura importante para muita gente e compara com o pior tipo de monstro que poderia existir na sociedade, que seria um terrorista político. Isso não é valoroso, isso não é belo, isso não é instrutivo, isso não é sociável, isso não é republicano. Isso mostra o buraco moral no qual Gregório do Vivier está metido e que se manifesta nos textos que escreve. Mas Jesus ainda é tratado por bolivariano sem terra. O aspecto de bolivariano não dá pra falar disso porque a gente já falou sobre o comunismo. Jesus, isso é um anacronismo, não existia nem como ele seguiu um governo de Bolívar. A gente já falou sobre isso, não tem por que voltar. Agora, sem terra. Jesus era sem terra. Jesus tinha pai e mãe. Jesus morava com os pais dele. Jesus tinha uma casa na Galileia. Porque ele começou a viajar para levar o evangelho por outras cidades, ele não tinha um local onde ele moraria, mas ele morava na casa dos discípulos dele. Ele era um pregador itinerante. Era comparado com os gregos como líderes peripatéticos que iam andando pelas ruas e levando o seu ensino. Jesus não era uma pessoa que estava tentando encontrar mamata do governo, roubando a terra dos outros. Ele não era um sem terra. Ele nunca tomou nada de ninguém. Ele nunca violentou ninguém. Ele nunca foi braço armado de partido político nenhum. Ele era um mestre moral. Ele era um senhor que ensinava a respeito das coisas de Deus, que ia de casa em casa levando essa mensagem. A imagem que Gregório do Vivier faz de Jesus é um absurdo. Mas que outra coisa a gente poderia esperar da pena de um homem como o do Vivier? Mas ele fala mais algumas coisas sobre Jesus aqui. Ele vai tentando definir o ponto dele. Ele diz assim, ó: o sujeito perdoava até roubo, mas não perdoava a riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, dizia ele, do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui o Gregório do Vivier parece desconhecer completamente o texto do jovem rico. Quando o jovem rico chega diante dele dizendo que cumpria todos os mandamentos e que por isso já poderia encontrar um caminho de salvação, Jesus diz que conhecia o coração daquele jovem e sabia que ele amava as riquezas. Está escrito textualmente no relato de Lucas. E por isso diz para ele vender tudo e segui-lo. E o homem não o faz porque amava as próprias riquezas. Jesus não está condenando a riqueza, Jesus está condenando o amor à riqueza. Ao longo do evangelho, Jesus nunca aborda outros ricos, ordenando-os a vender tudo. É o famoso relato do caso de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos extremamente rico, que quando encontra Jesus, ele decide voluntariamente doar metade do que tem para os pobres, mas como um cobrador de impostos, um dos principais, muito endinheirado, ele continua sendo uma pessoa rica depois que dá metade do que tem para os pobres. E Jesus não diz que ele tinha que dar mais daquilo que tinha. A mensagem que Jesus dá ao jovem rico não é dada a outros ricos na escritura. E mais, a mensagem que é dada para o jovem rico diz uma coisa muito séria. Os judeus tinham a ideia naquela época que quem ganhava mais dinheiro estava mais perto de Deus. Ser rico no Senhor era uma coisa muito importante. Quando os discípulos veem o jovem rico saindo e não encontrando salvação em Cristo Jesus, os discípulos ficam desesperados e perguntam: se ele não consegue, como é que a gente vai conseguir? E Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que era impossível ao jovem rico era impossível a todos os homens. A salvação não estava disponível, não era só aos ricos, não estava disponível a ninguém, mas era Deus quem concedia, era Deus quem dava, era Deus quem agia no coração dos indivíduos para fornecer-lhes salvação. A mensagem do relato do jovem rico não é que os ricos estão mais longe de Deus. A mensagem, no caso do jovem rico, é que os homens possuem todos idolatrias e desejos diversos que os separam de Deus e tornam impossível a todo homem esse ato de salvação, e Deus é quem fornece isso a todos os homens. Isso não significa que não existe um perigo espiritual na riqueza. Isso não significa que existam pecados que podem estar próximos da vida do rico e que o rico não pode amar o dinheiro que tem. A epístola de Tiago vai falar muito sobre isso, sobre o rico lembrar de que ele passa, de que ele é fraco, de que ele não é uma pessoa que pode dominar o mundo com seu dinheiro. Agora, mesmo essa carta de Tiago não diz que o rico deveria entregar tudo que tem e doar cada centavo para poder encontrar salvação. A generosidade faz parte da vida cristã, mas um voto de pobreza não está relacionado com a vida de seguir Jesus. Até porque Jesus nunca fez voto de pobreza. Jesus tinha uma sacola onde as ofertas que ele recebia estavam lá. Dinheiro esse que era constantemente usado para ajudar os pobres.
O próprio Jesus possuía uma túnica cara, que quando ele morre as pessoas tentam dividir uns com os outros, que era uma túnica sem costura. Jesus tinha um emprego que ele aprendeu com o pai dele. É a maior prova que Jesus não era comunista, ele trabalhava, certo? Jesus era, na verdade, um pequeno empresário, que fazia parte de uma empresa familiar. E nessa história ainda do jovem rico, do Vivier vai agora ser um grande especialista em crítica textual. Ele vai dizer o seguinte: aqui afirme claro que ele não teria dito exatamente essa frase. Lucas, o biógrafo, estaria longe do amigo nessa hora e teria ouvido camelo, mas na verdade o amigo teria dito cabelo. Isso que é só uma besteira do Vivier, porque ninguém nunca disse isso. Não existe nenhum teólogo que argumente esse tipo de coisa. Outros alegam que camelo é uma tradução ruim para corda, e há quem diga que agulha é uma tradução ruim para pequena porta. Na verdade é mais ou menos isso, porque no grego a palavra para corda e para camelo é muito parecida. Camelo em grego é camelos, corda em grego é camilos. Você tem duas palavras muito parecidas. Alguns vão argumentar que Jesus não estava falando de camelo, mas de corda, camilos e tal, mas isso não faz sentido, isso não é uma coisa textualmente comprovável, isso não é uma coisa que as pessoas acreditam muito. Não é uma saída muito comum de interpretação desse texto. Outra é a ideia de que a agulha seria uma tradução ruim para a pequena porta, mas não é. Alguns vão argumentar que o buraco da agulha era o nome de uma pequena passagem que os camelos passavam, mas isso também não é uma coisa muito comprovada, não é textualmente muito sério, não é um dado histórico muito relevante. O que Jesus está dizendo é camelo e buraco de agulha mesmo, isso é uma coisa extremamente comum, é a interpretação majoritária da igreja a respeito desse versículo. O Gregório do Vivier fala disso como se fosse uma das interpretações mais comuns que as pessoas dão para fugir, mas não tem nada a ver, isso é uma coisa que, por mais que seja comentada teologicamente, não é crida teologicamente por muita gente. Ele mandou aqui: mas a Bíblia parece que foi traduzida pela canetinha da Wizard. O tradutor, não é o tradutor, meu chapa, a Bíblia tem centenas de tradutores. Cada Bíblia que você tem na sua mão teve um número imenso de tradutores. Até a João Ferreira de Almeida, que leva o nome de um tradutor, primeiro foi traduzido por ele, mas toda uma equipe fez um trabalho imenso em cima da tradução do João Ferreira de Almeida. Então não é o tradutor, são eruditos que dedicaram muito da vida para conseguir compreender o texto que você tá zombando agora, certo? Porque você não sabe ler grego, você nunca teve contato com grego koiné e para conseguir interpretar o Novo Testamento a partir do original. Muitos homens tiveram, estudaram, aprenderam para poder fornecer isso. Eu mesmo estudei grego para poder traduzir a escritura. Então não vem com esse papinho de que o tradutor traduziu mal, hein? Como quem dando indireta para dizer a Bíblia é mal traduzida, não dá para confiar, hein? Eu prefiro confiar em vários eruditos e PhDs em grego do que nos textos do Gregório do Vivier, né? Mas ele continua: vamos esquecer então suas falas, já que parecem ter sido traduzidas pelo Joel Santana. Olhem para a vida do rapaz. Não acumulou riqueza, mas ele tinha dinheiro e tinha trabalho, certo? Não se formou, claro, porque ninguém se formava direito naquela época. Jesus não era um erudito rabino judaico, mas ele tinha um trabalho e uma formação com o pai dele, o que seria o equivalente a ter um curso técnico, sei lá. Ele aprendeu a trabalhar com o pai dele, ele fez um curso prático familiar como carpinteiro, então tecnicamente ele se formou. Ao invés disso, vivia descalçado, provavelmente não, certo? Provavelmente Jesus tinha uma chinelinha, quem andava descalço geralmente eram escravos, Jesus não era, ele provavelmente tinha um negócio para se calçar. Não sei onde é que saiu esse Jesus descalço da cabeça do Vivier. E vivia cercado de leprosos, defendendo o bandido. Se Jesus fosse de esquerda, ele viveria cercado de gente importante e rica no Leblon, escrevendo textinho pra Folha. Mas Jesus estava cercado de leprosos porque ele tinha um interesse real de salvação e na fé das pessoas, e defendendo bandidos. Jesus não estava defendendo o bandido pela sua bandidagem, ele estava recebendo os bandidos que se arrependiam e queriam largar a sua bandidagem. É bem diferente do Gregório do Vivier. Isso não significa, no entanto, que ele fosse paz e amor. Meu irmão, se Jesus não é paz e amor, então o mundo tá lascado, certo? Ele vai dizer: o sujeito estava mais para Marighella do que para Gandhi. Do Vivier, que alegria, que alegria. Marighella, não sei se você conhece, foi o cara que escreveu aquele manual do guerrilheiro urbano, ensinando a matar gente, torturar gente. Jesus é um homem que estava realmente ensinando a matar as pessoas, né? A torturar as pessoas, a criar uma revolução civil na cabeça do Gregório do Vivier. Minha pergunta é: que texto o Gregório do Vivier está lendo para argumentar a respeito de Jesus? Porque a escritura, a Bíblia, realmente não é. Certo? Quando entrou no templo e viu que estava cheio de caixa eletrônico, chutou literalmente o pau da barraca, como estivesse na loja Toulon em 2013. Não sobrou pedra sobre pedra do templo de Salomão. O jovem Black Bloc bicou pro alto tudo que era maquininha da Cielo. E o interessante é que talvez essa seja, de longe, a parte menos errada do texto do Vivier, certo? Porque tá muito errado. Jesus Black Bloc, me poupa, tá, do Vivier. Mas Jesus chegou realmente no templo que era seu. Jesus era Deus e, como Deus, ele tinha a autoridade outorgada sobre o templo, e ele expulsa os cambistas. Os cambistas eram pessoas que estavam criando um tipo de comércio relacionado aos animais que eram entregues no templo para serem sacrificados. As pessoas iam viajar para entregar sacrifícios para Deus e era muito longe para levar um monte de animal. Então eles vendiam o animal na sua cidade natal, iam até o templo para comprar um animal lá para sacrificar. Eles estavam criando todo tipo de palhaçada em cima disso. Jesus vai e expulsa os cambistas. Ele não derrubou pedra sobre pedra do templo de Salomão. Ele expulsou os cambistas do templo, porque ele era Deus com autoridade para fazê-lo. Isso não tem nada a ver com ser Black Bloc ou ser um Marighella ou ficar machucando. Jesus não bateu em ninguém, certo? Ele virou as mesas dos cambistas, ele ameaçou os cambistas, mas ele não tocou
em absolutamente ninguém, segundo o texto. Diz, perdoou as prostitutas e pior, garantiu que elas vão entrar no céu antes de você. Você quem? Eu não sei de que ele está falando. Elas e os cobradores de impostos, disse o Comuna, provando que se tem uma coisa que o comunista gosta ainda mais do que palavrão aqui, né? É de imposto. De que ele está dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Aqui ele está falando com os fariseus. Por que Jesus diz isso? Porque as prostitutas e os cobradores de impostos estavam se arrependendo dos seus pecados. E sendo pessoas socialmente desfavorecidas, estavam ainda assim encontrando Jesus mais rápido do que os religiosos da época de Jesus. Por isso, prostitutas e cobradores de impostos, que eram as piores pessoas na sociedade judaica naquela época, estavam sendo aceitas no reino, estavam se arrependendo e crendo na mensagem de Jesus antes dos religiosos da época de Jesus. Isso não é uma mensagem de aceitar incondicionalmente como Jesus as pessoas que vivem na prostituição ou no crime ou no roubo ou o que for. Ele não estava defendendo o bandido, ele estava aceitando os bandidos que queriam deixar de sê-lo, como toda boa igreja cristã faz no mundo. Continua dizendo, atendia leproso sem cobrar nada ou pedia a carteirinha do plano, como se fosse um médico do SUS. E não só, atendia inclusive estrangeiros, como no caso do centurião romano, mostrando-se a favor do programa Mais Médicos. Jesus não estava usando a força de Estado para tirar dinheiro das pessoas, para fornecer uma instituição com profissionais, para fornecer saúde. Ele estava usando de sua prerrogativa divina para fazer milagres e ele estava usando seu esforço pessoal para trazer saúde para as pessoas. Ele estava fazendo caridade privada. Ele não estava usando a força de Estado para fornecer saúde pública. E o negócio dos Mais Médicos aqui é palhaçada, né? Ele recebia pessoas de outras regiões e as curava. Não sei o que isso tem a ver com o programa de escravizar estudante de medicina cubano, como desculpa para dar dinheiro para Cuba, certo? Agora, aqui o negócio é sério. A transformar água em vinho nada mais fez do que dar drogas à juventude, como um bom comunista. O vinho não é uma droga. Ele pode acabar sendo instrumentalizado como droga com o consumo exagerado. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre vinho, só sobre isso. Você pode procurar e ouvir isso, tá aqui nos cards. Mas Jesus não estava incentivando a embriaguez e que bebessem até ficarem bêbados. Jesus estava fornecendo vinho que deveria ser consumido moderadamente. A gente já falou sobre isso aqui no canal. A Bíblia condena o ato de se embriagar e de usar substâncias entorpecentes. Mas o uso moderado de vinho nunca foi condenado pela Escritura. Jesus não está dando drogas à juventude. Como quem troca tabaco por maconha, como vai dizer aqui o do Vivier. Vamos lembrar que quem transforma água em vinho troca uma substância que não dá onda por outra que dá. Como quem troca tabaco por maconha. Mas Jesus não queria que ninguém tivesse onda com vinho. Tem vídeo aqui no canal explicando isso, certo? Não bastasse tudo isso, ainda tinha um preconceito, típico de comunistas com o rock nacional. Quando o sujeito disse meu nome é Legião, tratou de exorcizar. Piadinha. Teria feito ele a mesma coisa se o nome do sujeito fosse Vandré? Tenho dúvidas. E tem uma foto de Jesus aqui, escrito 100% Comuna. Esse é o Gregório do Vivier, senhoras e senhores, certo? É isso que um homem faz quando está desesperado por mais atenção, para conseguir mais relevância no mundo em volta dele. Eu fico até um tanto constrangido de comentar esse tipo de coisa, porque o Gregório do Vivier, ele quer isso, certo? Ele quer burburinho, ele quer comentários. Mas eu tava planejando não falar a respeito disso aqui no canal. Mas eu vi que um monte de gente começou a falar um monte de coisa estranha também sobre Jesus. A galera tenta defender Jesus e acaba fazendo um trabalho às vezes pior. Então tô aqui pra tentar dar uma luz, se você deve, sei lá, se você ficou chateado com o texto do Vivier, pelo menos aqui um contraponto às besteiras que ele fala. Do Vivier não está tentando argumentar, está tentando causar, e ele acaba conseguindo, certo? Acaba conseguindo causar, mas eu acho que tinha um compromisso moral de falar um pouco sobre isso por aqui. Eu não vou deixar o do Vivier mais famoso, eu não vou dar mais destaque pro do Vivier, ele já o tem, então é mais vantajoso comentar a respeito dessas coisas aqui, e ajudar pelo menos emocionalmente algumas pessoas que tenham ficado abaladas lá com isso, ou pelo menos instruir alguém que seja completamente ignorante a respeito do caso, sobre quem é realmente Jesus, que não tem nada a ver com esse Jesus do Gregório do Vivier, tá bom? Eu oro pelo do Vivier, não tenho nenhuma raiva do Vivier, não quero que ninguém xingue o do Vivier aqui embaixo, não quero que fiquem fazendo palavrão contra o cara aqui. Tem um sentimento positivo com relação ao rapaz. Ele é uma pessoa que está afastada de Deus, está longe de Deus, que tem uma inimizade com o Senhor. Que a gente possa orar pelo Gregório do Vivier, que a gente possa torcer para que a vida dele vá bem, que ele possa encontrar paz e salvação em Cristo Jesus, essa paz e salvação que ele tanto precisa, que ele não tem, certo? Se você encontrar o do Vivier na rua, certo? Se você cruzar com ele por aí, trate-o com amor, o amor que provém de Jesus Cristo, que esse comunista não sabe o que é, mas que Jesus tanto pregou, certo? Ore por ele se você tem fé, se você tá vendo isso aqui e crê em Jesus, coloca do Vivier nas tuas orações, tá bom? E trata o rapaz com o amor que provém da Escritura, ainda que a gente entenda que aquilo que tem pra dizer é mera provocação barata contra a fé de outras pessoas, tá bom? Um abraço, obrigado por nos acompanhar até aqui, você sabe o que fazer, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, esses negócios todos aí que todo mundo sempre faz, valeu? Um abraço, valeu negada e tchau, tchau.